Ainda meditando sobre o maná, num primeiro momento, o maná foi delicioso para o povo, mas aquilo todos os dias cansou. E o povo enjoou do maná. O povo enjoou de Deus. Imagina o que é você enjoar de Deus, porque Deus está ali para você todo dia. E o povo enjoou e começou a sentir saudade da comida do Egito, dos manjares do Egito. Eles começou a sentir saudade da vida sem Deus. Ele começou a sentir saudade do pecado. Se a gente for trazer para a nossa vida hoje, o Egito significa uma vida sem Deus, uma vida em que a gente não conhecia o Senhor, muitas vezes uma vida em que a gente estava em pecado. E a gente começa a sentir saudade do pecado, a presença de Deus começa a virar uma coisa comum na nossa vida. E isso é um perigo, é o perigo da apostasia. E a apostasia é algo que está acontecendo nos dias atuais. A apostasia, a gente sabe que vai acontecer e está acontecendo no final dos tempos. Então a gente já sente a apostasia, não só da igreja do Senhor, estrutura, templo, mas da igreja do Senhor, nós, pessoas que carregamos a presença do Senhor. O amor está se esfriando e vai se esfriar de quase todos. E isso é apostasia. Então, quando você tem um manjar de Deus todos os dias, mas você para de colher, você começa a olhar para trás, você começa a olhar para o Egito. Você começa a desejar as coisas que você tinha antes, que te davam prazer. Porque o pecado, infelizmente é prazeroso. E as pessoas sentem saudade. Por quê? Porque estão na mesmice. Elas acham que a palavra que está na presença de Deus é mesmice. Elas vão enjoando, a carne vai falando mais alto. E aí elas muitas vezes desprezam o maná do Senhor. E muitas vezes é o que a gente faz. Desprezar o maná do Senhor. Desprezar aquilo que Deus tem pra gente todo dia. E a gente não quer, a gente tem preguiça de ir lá colher o maná. De ir lá pegar o maná. De ir lá na presença de Deus todo dia. Consagrar a vida da gente. A gente tem preguiça, a gente tem desânimo. E quando o Senhor Jesus foi tentado no deserto por 40 dias e 40 noites, quando o inimigo chegou até ele e ofereceu para que ele, falou para que ele transformasse aquelas pedras em pão, porque ele tinha poder para isso. E Jesus fala, a palavra do Senhor diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa foi a palavra de Deuteronômio 8. Quando o Senhor fala isso, o Senhor está mostrando o verdadeiro alimento é a palavra de Deus. E é com a palavra de Deus, é com o poder de Deus que se vence as tentações. Ali Jesus venceu a tentação. Por quê? Porque ele estava alimentado da palavra, ele estava alimentado de Deus. E a gente só vence as tentações se a gente estiver alimentado da palavra, se a gente estiver fortalecido no maná de Deus, que é a palavra de Deus, que é a palavra da vida, que é o próprio Cristo. Cristo é a palavra da vida. E eu já falei isso aqui em outro vídeo. Quando você medita na palavra, quando você tem vida na palavra, é Jesus que está habitando em você. Não existe forma melhor de tocar em Jesus do que você está alicerçado na palavra de Deus. Então vamos meditar nisso hoje. Para vencer a tentação, a gente precisa estar alimentado do maná diário na nossa vida. E o maná diário é a palavra de Deus e ter vida com Deus. Senão a gente enjoa. Enjoa e começa a olhar para trás e sentir saudade das coisas pecaminosas que nos afastam de Deus.